Então, boas-vindas para a nossa aula aberta da Adoro essa Academy. abertura fake. Quem está vendo agora, essa abertura é fake, ela já tinha começado. Eu preciso dizer isso, Carol, contar as verdades para Tá quem bom, está ouvindo a gravação. obrigada. Já quebra, né? Já chega quebrando. Bom, o nosso Contractual Culture Academy vai iniciar semana que vem e a gente está muito contente de poder fazer essa aula aberta para iniciar os trabalhos, aquecer, né, essa programação e recebendo a nossa convidada, Suzene, que já foi nossa aluna aqui, e tem gente já ansiosa para ouvir a Suzene, a Flávia já colocou aqui. Estamos também com um convidado, correspondente internacional, com Howard Lohauer, diretamente de Copenhague. E para a gente... Você quer falar, com? Eu ia falar que o problema não é que você está em Copenhague, o problema é estar às 11 da noite aqui, contando com toda a energia da Su, e a Su tem, eu vou contar, a gente tem um apoio aqui, né, Su? Que tem a Paula Bruaga, que está aqui no projeto também, que com certeza será catapultada, Paulinha, se você puder, em algum momento, para contar também tudo que você viveu no começo e no fim. Então, fique atenta A aí, se você puder. Paulinha disse já que está no CNPJ Mãe e que ela está ali nesse momento Entendi. ouvindo e participando. Tá, Mas mas ela está pode aqui com botar a no gente, super chat. Pode ouvindo. botar no chat. Isso aí. Muito bem. E aí, para aquecer os nossos trabalhos aqui, a gente gosta muito de fazer check-in, né? Para que todo mundo fique aqui na mesma página. Inclusive, se vocês puderem abrir a câmera para a gente se ver um pouquinho aqui, vai ser muito legal. E o nosso check-in hoje é o que mais te deixa acordado em relação ao seu trabalho hoje. Compartilha aí no chat com a gente, para a gente ler e saber o que está te deixando sem dormir, igual o Conrado lá às 11 da noite. No caso, hoje é a aula que está deixando ele sem dormir. Então, vamos compartilhando aqui com a gente. A Paula colocou a Helena, está aqui aprendendo com vocês. Boa tarde, Carol, minha xará aqui. Ai, a Flávia já começou com os desafios. Demandas pendentes. Felipe, como engajar o time no self-development. Legal. Inclusive, Felipe já está no nosso Academy. A gente tem uns participantes já aqui. Ali colocou profundidade versus velocidade. Questões de tempo. Muito bom. Legal. A Ana. Oi, Ana. Volume de projetos, mas empolgadas com eles também. Ela também está aqui no nosso aqui. Então, enquanto a gente compartilha aqui um pouquinho dos nossos desafios, sugerir o presente, pensar no futuro, a Priscila colocou. Quero chamar o Conrado para falar um pouquinho aqui de como que vai ser, de como vai começar nosso papo hoje. Contar um pouco de como foi a história com a Vale. Gente, primeiro boa noite para todo mundo. Obrigado por estar aqui. Vou ficar uma hora e pouquinho. Aqui a gente coloca 1h30 só para poder atrasar dentro do tempo. Mas a ideia é que uma hora e pouco, a gente converse aqui. A gente tem dois motivos para estar aqui, né? Acho que o Academy é a nossa formação em cultura de aprendizagem, e ela é muito legal, porque, no fundo, cada vez mais, eu vejo que ela mais é do que um grande empurrão, assim, para as pessoas que estão meio inconformadas e querem buscar um outro caminho. E a Suzene, ela deu um empurrão num trem que estava andando, assim, ela entrou num projeto, que ela vai contar para vocês, um dos projetos, acho que mais impactantes de cultura de aprendizagem, e eu não vou contar nada antes dela contar, eu só dou minhas complementações. Mas essa é uma mistura, eu acho que para quem vai participar do Academy, vai ser bárbaro, para quem está pensando, vai ser bárbaro também. Mas é para mostrar muito o que dá para fazer quando a gente pensa em cultura de aprendizagem. A Vale, e eu vou colocar junto com outra empresa que é a Algar, a UniAlgar e a Valer eram as referências no Brasil, junto com a Unibrad, junto com outras empresas, em relação à universidade corporativa.
uma das primeiras que entraram, foram referências globais, ganharam prêmios internacionais. E esse projeto que a gente vai discutir, que não acabou ainda, né? Eu acho que vai demorar, assim, para... Não vai demorar para acabar, porque agora ele está numa fase muito acelerada. Mas é um projeto que está acontecendo. Eu acho que ele mostra como em ambientes complexos a gente consegue aproveitar o que a gente chama de espaço de intervenções, né? A criação de uma narrativa, falar com as práticas de T&D, falar com a liderança, estimular o aprendizado autodirigido, estimular o workplace learning, reconhecer o workplace learning. Eu acho que a gente vai ver nesse caso como a ação de cultura de aprendizagem ela tem que estar estruturada, ela tem que demandar um olhar amplo e acho que como ela tem uma hora de acontecer, e acho que é muito legal o que vocês estão falando com a gente na hora que ela está acontecendo mesmo. Então, acho um baita aprendizado, especialmente quando a gente pensa em treinamento, como, vou fazer um programa de liderança. A gente está falando de um bicho bem mais complexo e potencialmente de muito mais impacto. E a gente tem a Paulinha, que está na fundo do CNPJ Mãe, CPF então, né, mãe? Que participou muito do projeto, e acho que a Suzane está brilhando e brilhou da maneira como, nesse ambiente tão complexo, tem levado esse projeto. Então, Su, obrigado por você estar aqui, obrigado por você ter aceito. Já falei com a Marina sobre a reunião de hoje também, que vai saber de tudo do projeto, mas hoje vamos focar um pouco nessa história super, acho importante, profunda e complexa, que é a cultura de aprendizagem da Vale. Então, brigadão e the stage is yours. Obrigada, Conrado. Obrigada, pessoal, pelo convite. Estou bem feliz de estar aqui compartilhando os aprendizados com vocês. Acho que vai ser uma troca bem boa. Então, podem comentar aí pelo chat. Depois a gente vai ter um momento aí também para trocar com vocês. Eu vou compartilhar minha tela, vou fazer aquela pergunta clássica, né? Se vocês estão vendo a minha tela, se está tudo certinho. E prometo que eu vou ser breve aqui nessa parte que é um pouquinho mais expositiva, mas que eu acho que é legal para trazer um pouco desse contexto do que é o Aprendendo Juntos e por que a gente está fazendo e o que a gente está fazendo de fato de cultura de aprendizagem aqui na Vale, né? Então, pessoal, meu nome é Suzane, né? Já acho que algumas pessoas que estão aqui já me conhecem, tem o time da Vale aqui também que está junto com a gente. Então, obrigada pela oportunidade, obrigada a todos aí pela presença. Acho que é super bacana a gente compartilhar isso. Eu sempre trabalhei com aprendizagem corporativa. Eu sou formada em letras, especialista em educação à distância e gestão de pessoas e mestre em memória social. Sou taróloga nas horas vagas, carioca, uma entusiasta aí da canoa havaiana, cismei que vou remar e estou há um ano aí nessa jornada de aprender continuamente. Mas acho que o mais importante é que eu sou uma pessoa muito apaixonada por aprender, assim, sempre fui. E aprender de diferentes formas e acreditando que é essa multidisciplinaridade que de fato vão nos compor, né? Seja formalmente, seja informalmente. E eu quero trazer um pouco dessa jornada aqui também para vocês. Eu faço parte do time de aprendizagem da Vale, estou junto com o time de estratégia e governança de aprendizagem global, e hoje eu sento na cadeira de estratégia de aprendizagem, cuidando realmente ali dos nossos modelos, das nossas metodologias, e a gente está impulsionando de fato essa cultura de aprendizagem. Como eu falei, vou tentar fazer uma fala aqui breve para explicar um pouco dessa nossa experiência com Aprendendo Juntos, que é o nosso modelo de cultura de aprendizagem. Mas antes da gente iniciar, o Conrado até fez uma fala inicial, então não vou me repetir muito, mas a Vale ela sempre investiu em educação, né? Então eu estou na Vale há um ano e muito antes até de eu entrar eu sempre ouvi falar na Valer, né? Como essa referência em educação corporativa. Então a Vale realmente ela foi uma das pioneiras no Brasil a implementar esse modelo de universidade corporativa e esse ano, inclusive, a Valer ela está completando 20 anos de existência. Então é bastante tempo, é motivo realmente para a gente celebrar. E é isso que a gente vem fazer aqui também, a gente entende que isso também é um marco aí da Valer dessa jornada. Falar de educação na Vale, então, gente, não é algo novo, né? O que tem de novo, de fato, é a forma como a gente está se posicionando agora, como a gente quer reposicionar a Valer. E é aí que entra a cultura de aprendizagem, é isso que a gente vai conversar agora. A cultura de aprendizagem, ela se conecta com a Vale em um momento em que não foi nós, né, recursos humanos, que dissemos que era importante valorizar a aprendizagem, que era importante valorizar a aprendizagem contínua.
mas foi a própria Vale, o próprio negócio, principalmente após a tragédia de Brumadinho, que viu a necessidade de falar ativamente, né, sobre a aprendizagem. Isso porque os elementos que compõem essa cultura, que compõem o aprender, eles são comportamentos que realmente transformam as pessoas. E isso se conecta, né, com a nossa transformação cultural. Então, após Brumadinho, a Vale identifica crenças e comportamentos que eram desfavoráveis para o aprendizado dentro da Vale. E é esse cenário que nos leva, de fato, a iniciar uma jornada de transformação cultural, identificando essa importância de continuarmos aprendendo juntos. E eu comentei com vocês que eu entrei na Vale há um ano, e realmente, hoje, todas as reuniões, basicamente, que eu participo da Vale, desde o momento em que eu entrei, a gente sempre fala sobre Brumadinho, né? Então, é uma memória que não vai ser esquecida, e uma das formas também da gente perpetuar essa memória e aprender com esse passado também, é justamente por meio do Aprendendo Juntos. E aí eu quero apresentar para vocês que a nossa one page de cultura. Essa one page ela está disponível nos canais da Vale, em todos as redes, basicamente, da Vale, vocês podem acessar. Ela fala sobre o nosso propósito, nossos valores, comportamentos chaves, alavancas e ambições. E se vocês olharem aqui para cima, vocês vão ver que tem um mote dessa transformação cultural, que é o Aprendendo Juntos. O detalhe não foi o time de aprendizagem que falou para inserir o Aprendendo Juntos dentro dessa one page de transformação cultural, mas foi o próprio diagnóstico que foi feito, foi o próprio negócio que realmente entendeu que para mudar e para caminhar em direção a esse futuro, que é um futuro sustentável, inovador, em respeito às comunidades, em respeito ao planeta, a gente precisaria aprender juntos e aprender continuamente. Então, com certeza, ali as minhas pares e as minhas colegas de aprendizagem, quando olharam aí o Aprendendo Juntos, viram uma super oportunidade, né? Bacana. Agora é a hora da gente realmente colocar a aprendizagem no centro e transformar essa organização numa organização que aprende, né? Que eu acho que é o objetivo final aqui. Eu estou falando muito de reposicionamento, né? O que é esse reposicionamento da aprendizagem na Vale, né? E aí eu vou trazer um pouquinho de contexto, depois eu vou trazer um pouco mais de prática também, dando exemplos tangíveis aí de como a gente está fazendo isso. Mas, basicamente, quando a gente fala desse modelo anterior, a gente fala de uma aprendizagem que é uma aprendizagem de participação, né? Então, o que isso significa? É realmente quando a gente olha para a participação das pessoas nos treinamentos. Às vezes acaba sendo mais importante as pessoas estarem lá, elas assinarem a sua lista de presença, elas participarem daquele treinamento que você investiu, do que de fato a gente está comprometido com o resultado disso, né? Com a transferência dessa aprendizagem para a prática. Então, esse modelo de aprendizagem por participação, que impacta indicadores, que impacta a forma como a gente mede também os nossos processos, ele tem alguns direcionadores, né, que é de alto volume de ofertas de aprendizado, e eu acho que talvez essa seja uma dor compartilhada aí com todas as empresas, do quanto que às vezes a gente perde um pouco a mão, né, de ofertar aprendizado formal em demasia para as pessoas, para os nossos empregados e colaboradores. Era uma aprendizagem com foco em conteúdo, né, em ensinar conhecimentos específicos, e aí eu até trago essa reflexão de conhecimentos, né, principalmente porque a gente já sabe que ensinar conhecimento não quer dizer necessariamente que ele vai se tornar ali habilidade e que ele vai ser transferido para a prática mesmo. A valorização do aprendizado individual e da participação em treinamentos formais. E aí, gente, a gente também está dentro desse modelo e estamos caminhando, é claro, para esse novo formato, né? Então, estamos aí nesse momento de transição, de viver essa cultura, que era uma cultura muito mais focada em controle, para uma cultura de aprendizado contínuo. E aí, o que é essa aprendizagem contínua, essa aprendizagem produtiva? Ela valoriza o aprendizado informal e valoriza a autonomia do aprendiz, então ele ser capaz ali de se autodirigir, de escolher os seus caminhos de aprendizado. É uma aprendizagem com foco em facilitar a transferência de habilidades para o dia a dia. Então, agora aqui a gente não fala somente de conhecimento, mas a gente também está falando de habilidades, né? Que realmente é você aprender ali com a prática. As soluções de aprendizagem, elas passam a ser mais simples, mais ágeis, e elas vão sendo co-construídas com as pessoas que fazem parte desse grande ecossistema. E a gente coloca o aprendiz no centro. Então, de fato, a gente trazendo o aprendiz para que ele também ensine, para que ele também compartilhe a aprendizagem dele, a gente vai construindo esse workplace learning, que depois o Conrado vai, com certeza, falar bastante aí durante toda a jornada de vocês do Academy. E aí, eu falei, né, que a gente fez esse movimento para a cultura de aprendizagem por uma demanda do negócio, uma demanda da própria Vale ali após Brumadinho, mas a gente também, lógico,
está olhando o mercado e a gente também está atendendo uma necessidade ali que é urgente, que todas as empresas precisam se adaptar, né? Então, esses dados vocês já devem ter acesso, mas a gente gosta sempre de reforçar para trazer realmente um ponto de vista do mercado também do quanto que esse movimento é importante. Então, a cultura de aprendizagem, ela impacta diretamente os resultados do negócio. Essas empresas, essas organizações que aprendem, elas realmente têm resultados melhores no desempenho das pessoas, em engajamento, em atração de talentos, mas realmente é um reposicionamento, um posicionamento diferente em relação aos competidores também. Então, aqui são alguns dados, tem algumas fontes aqui também, depois, se vocês quiserem se aprofundar. Mas eu gosto sempre de destacar também esse dado do Fórum Econômico Mundial, inclusive até tem um dado novo agora de 2022, que fala sobre essa requalificação, né? Esse upskilling, reskilling, a qualificação e a requalificação de 1 bilhão de pessoas, né? E por que que esse dado é importante? Se a gente parar para pensar que a gente tem que treinar, capacitar 1 bilhão de pessoas, é lógico que nós não vamos dar conta. E se a gente não dá conta, entendendo que nós somos os provedores de aprendizado, né, esse caminho não é sustentável. Então, de fato, a gente precisa caminhar para um modelo de cultura que seja mais sustentável, e é isso que a gente está propondo aqui com o Aprendendo Juntos. Então, eu vou trazer aqui agora um pouquinho de prática, né, que é basicamente como que a gente dá vida ao Aprendendo Juntos, né, como que a gente tangibiliza isso no dia a dia. Então, eu vou trazer aqui uma timeline. Essa timeline ela foi muito construída também pela Paula Buruaga, que está aqui também, pela Carolina Sena, Renata. Muitas pessoas fizeram parte aí dessa construção. Então, eu estou aqui como porta-voz de 2021, onde eu ainda não estava na Vale, mas que foi onde a gente pavimentou de fato o caminho. E como que a gente fez isso? Primeiro, a gente rodou ali um diagnóstico de aprendizagem com os empregados. Essa etapa foi super importante. A Novi apoiou a gente na construção desse diagnóstico. A gente criou a nossa narrativa de aprendizagem, né, que teve como saída mesmo o nosso manifesto. Eu vou passar para vocês o manifesto também, para vocês conhecerem. E a gente criou ali a nossa one page de aprendizagem, né? Ou seja, o que que a gente espera como aprendendo juntos, como que isso é visualizado na prática. E eu vou trazer um pouquinho do resultado desse diagnóstico. Essa pesquisa ela foi feita quase ali com mais de 2.500 empregados. A gente entende que esse é um número bem expressivo, porque a porcentagem, quando a gente olha para o nosso negócio, é bem representativa de quem nós somos, né, de como a Vale está dividido ali dentro do próprio negócio. Além da pesquisa quantitativa, também teve uma parte ali qualitativa, mas também teve entrevistas e teve alguns painéis também que aconteceram ali. E o que eu quero trazer aqui de resultado que eu acho que é muito significativo e que tem norteado muitas práticas que a gente tem feito agora, né? Quando a gente perguntou para as pessoas como elas preferiam aprender, a resposta foi muito interessante, porque a maioria das pessoas, de fato, 79%, prefere aprender praticando no dia a dia. Então aí a gente faz aquela reflexão, né? Bem, se eu tenho uma quantidade muito maior de aprendizado formal, de sala de aula ali, de treinamentos online ou presenciais, e learning, e as pessoas me falam que elas preferem aprender com o dia a dia, então está na hora da gente olhar novamente para esse modelo e nos reposicionarmos. E aí, como até antes de eu rodar o manifesto, eu gosto muito desse resultado aqui, né, que fala que as pessoas preferem, 61% das pessoas preferem aprender de forma informal. E aí eu faço até esse convite, né, para que vocês rodem também uma pesquisa dessa na empresa de vocês, para vocês entenderem o resultado, né? Justamente porque se 61% prefere aprender de forma informal, então como que a gente vai criar esses caminhos para esse aprendizado informal também acontecer? Eu vou Ô, Su, agora deixa eu fazer só... um comentário só, Por favor. que no diagnóstico, uma coisa que foi super importante também, meio falando para as pessoas que estão aqui, que a gente pegou todo o diagnóstico, a gente falou com um pouco, a gente falou com um pouco executivo. Que tinha acabado de rodar um diagnóstico de cultura. Então a gente não reinventou a roda, a gente pegou todo o diagnóstico de cultura e aproveitou como parte das informações ali. As pessoas tinham vivido isso. Então, assim, tem muito documento interno quando a gente faz diagnóstico que a gente pode aproveitar. Um segundo ponto é que esse resultado, prefiro aprender na prática, em praticamente 100% dos diagnósticos que a gente faz, ele aparece. Agora, o que me chama a atenção nesse número, normalmente, que a gente às vezes fica pirando, vamos fazer podcast, vamos fazer inovação, e não sei se vocês perceberam, o podcast era o último, com 4%. Não quer dizer para não fazer, mas a coisa de fazer pequeno, experimentar, eu falo muito, né, dessa coisa que a gente, na Vale a gente fala, né,
O pilotinho da Vale vai para 10 mil pessoas fácil. Vamos fazer um piloto. A gente prototipar com 20, 30, fazer com grupos pequenos. Quem estava aqui com a... Quem que a gente falou de prototipação? Com a Michelle, com a Bárbara, da Michelin. Tem esse tipo de coisa. E o último ponto, só desse começo, que quando a gente viu na Nove aquele aprendendo juntos, eu disse, nossa, mas agora vai. E tem uma coisa engraçada naquele one page, não sei se vocês perceberam, isso de novo é um documento público, tá escrito aprendendo juntos, e aí tem as outras categorias. Todas as outras estão explicadas, né? Tem a explicação, tem bullets para tudo, menos para o título. Então, durante muito tempo, e acho que a gente está começando a ver isso agora, né, Su? O aprendendo juntos era só aprendendo juntos. Ah, precisamos aprender juntos. Mas sem um detalhamento, e a importância de fazer a narrativa é tentar traduzir esse aprendendo juntos de uma maneira simples para a organização. E o manifesto que a Su vai mostrar é um dos caminhos possíveis. Só acrescentar isso, Su, se você quiser mostrar, você vai ter que fazer a troca agora, né? Eu vou ter que fazer a troca, vou ficar aqui no mudo, mas perfeita a sua colocação. E a gente vai até trazer um pouquinho também de como que a gente está tangibilizando isso, né? Que eu acho que é bacana. Então, vou ficar muda, mas acho que vocês vão ouvir aqui. Ela vai ficar muda, gente, porque a gente descobriu que quando ela compartilha e pede para colocar o som, ela não fala, mas o som funciona. Então, só vai apresentar o vídeo, vai lá. E eu dou um toque se funciona. Somos eternos aprendizes. Aprendemos juntos, compartilhando, perguntando, pedindo ajuda. Derrubamos silos e construímos pontes. Somos uma só empresa. Não estamos sós, fazemos parte de um amplo ecossistema, onde aprendemos tanto ou mais do que ensinamos. Acreditamos que aprender deve ser prazeroso, que flexibilidade e diversidade geram engajamento e resultado. Que a aprendizagem acontece nos treinamentos, mas não só neles. Que também aprendemos ao questionar, ao escutar atentamente, ao enfrentar desafios reais e refletir sobre eles. Acreditamos na importância da autonomia, que para a gente se constrói em uma via de mão dupla, com a empresa oferecendo condições para o desenvolvimento do protagonismo e o aprendiz assumindo responsabilidade por seu próprio aprendizado. Para isso, precisamos de confiança e humildade. Confiança para que nossos erros possam ser compartilhados e transformados em aprendizado. E humildade para aceitarmos nossa condição de não saber. E pedirmos ajuda para quem estiver por perto. Ou quem sabe, até um pouco mais longe. Somos eternos aprendizes. Somos Vale. Aprendemos juntos. Voltei, tô falando. Voltou. Show. Eu gosto muito desse manifesto, né, gente? Acho que ele realmente é a nossa narrativa, né? É a forma como a gente quer se posicionar, é como a gente vê o aprendendo acontecendo de fato na Vale. E esse manifesto ele foi muito bem construído ali, o time da Nuvem apoiou a gente ali também em toda a construção, e ele tem 7 elementos ali desse manifesto, né? Então a gente consegue ver realmente como o Aprendendo Juntos ele está caminhando ali e como que ele se manifesta de fato na nossa cultura. Então é um motivo de orgulho, assim, olhar esse manifesto e ver de fato que a gente está conseguindo avançar e implementar essa cultura que a gente tanto quer. Eu Ô, vou ter Su, que e acho compartilhar que é de uma novo. coisa que é legal também falar, que para construir o manifesto, a gente chamou gente de todas as áreas. Então, quem for participar da Academy vai ver, a gente conta um pouquinho. Gente, tem 1000 caminhos possíveis, mas é basicamente um workshop de co-construção, onde a gente pega os principais elementos e as visões de uma maneira super pouco lógica, não é assim, escolhe uma manifesto. As pessoas escolhem fotos, da foto ela fala por que aquilo representa, e a gente só vai colhendo elementos. Então, assim, quando a gente... E essa deve ser a versão sexta ou a sétima, né? Que a gente colhe os elementos, traz a primeira, daí o grupo vai para cima e mexe. Aí a gente fala muito no olhar de cultura de aprendizagem, o pessoal de comunicação tem que estar muito junto, muito, tem que estar criando junto. Para não ter que criamos, agora vamos validar? Não, eles já estavam lá juntos, né? Então, acho legal, né, Su, esse olhar de que não foi nem a gente, nem uma agência de comunicação que pegou e propôs. Foi um grupo de umas 20, 30 pessoas que botaram a mão na massa e
materializar o que é aprender na Vale dessa maneira. Perfeito, é isso mesmo. E assim, tudo isso que a gente está mostrando aqui agora, e vocês vão conhecer agora a nossa one page, que exemplifica o que é o Aprendendo Juntos, o que é essa narrativa, é importante até trazer essa fala do Conrado, porque tudo isso foi feito com muita pesquisa, com muita co-construção, até a gente chegar nesse modelo que a gente tem de que é um modelo mais simples de ser apresentado. Teve realmente muita pesquisa por trás, muitas pessoas foram ouvidas, a gente foi no mercado, voltou globalmente, a gente ouviu diversas pessoas, a gente estudou, a gente leu exaustivamente. Então, o Aprendendo Juntos, ele é a Vale, né? Ele realmente reflete ali, ele foi criado intencionalmente para a Vale. Então, não foi só um modelo ali que a gente pegou uma inspiração ali de algum bench, trouxe, adaptou e fez. Não, a gente construiu ele realmente ali do zero, entendendo ali o nosso diagnóstico de cultura, aonde a gente queria chegar. Então foi realmente uma construção ali muito coletiva para que ficasse com a nossa cara de fato, né? Isso, deixa eu falar uma Aqui, coisa que uhum, é muito de vocês, isso é muito característica da cultura interna da área de learning da Vale. Muita gente estudando. Então, tem um material do Gartner aí que ela colocou que a gente não conhecia, até porque a gente não assina o Gartner. Então, o time todo, além, obviamente, o Academy ajuda, a gente fez um encontro de lá, mas assim, colocando fora do que a gente sabe, porque isso é o que a gente sabe, e a gente é um núcleo que só estuda cultura de aprendizagem. Volta e meia vem coisa nova. E esse processo, né, de quem desenvolve, quem faz o upskilling de quem está criando o upskilling, é fundamental. E eu acho que é uma característica do time da Vale, 100% do time é meio inconformado com o próprio aprendizado. Então, é gostoso para a gente não ter esse papel de ser o provedor de conhecimento, não. A gente discute o tempo todo com todos os níveis, assim. isso aí. Então, quando a gente olha aqui para essa one page, né, que está em revisão, inclusive, né, que faz parte desse inconformismo aí que o Conrado falou, a gente está inconformado agora com essa one page, estamos refazendo, a Marina está ali junto com a gente, a Ju Falcão que está aqui também. A gente chegou nesse modelo que realmente é para comunicar o que é se aprendendo juntos na prática, né? Então, a gente primeiro responde algumas perguntas que as pessoas sempre faziam, né? Então, por quê? Por que a gente está fazendo aprendendo juntos? Porque a gente realmente acredita que a gente só vai conseguir melhorar a vida das pessoas se a gente aprender juntos e sempre, né? Onde? Em todos os lugares, então é aprendizado do dia a dia, entendendo que nós somos uma empresa só. Quem? Todo mundo. Então, todos nós somos eternos aprendizes. Se todos nós somos eternos aprendizes, o aprendendo juntos é para todo mundo. Quando? Sempre, no dia a dia, no trabalho, na nossa vida, e aí isso reflete muito aquilo que a gente viu lá no diagnóstico, né? Se as pessoas preferem aprender no dia a dia, então a gente trouxe isso para cá também. E o como? Então a gente diz também como. É ao estudar, sim, mas também ao compartilhar, ao resolver problemas, ao enfrentar desafios. Esses direcionadores aqui de aprendizagem, eles bebem direto daquela one page de cultura que eu mostrei anteriormente para vocês. Então, eles são um reflexo daqueles comportamentos chaves que a gente vê lá. Mas eu gosto muito de focar nas atitudes do aprendiz, porque eu acho que é uma forma da gente conseguir tangibilizar isso, né? Então, o que a gente espera do aprendiz, do empregado da Vale, quando a gente fala sobre aprendendo juntos? A gente espera que ele assuma o não saber como o primeiro passo para aprender, que ele escute e fale abertamente, reflita sobre os erros, que ele questione e esteja aberto a aprender, que ele ofereça e receba ajuda, que ele ensine para aprender e que ele haja com autonomia e responsabilidade. Então, a gente dá aqui direcionamentos de fato desses comportamentos que a gente espera. E aí, gente, agora eu vou falar um pouquinho realmente como a gente construiu essa narrativa. Falei de 2021, né, que foi realmente as bases. Tudo isso que eu mostrei foi construído lá em 2021, a one page, a narrativa, o diagnóstico. E a gente chega em 2022, no ano passado, onde a gente realmente começa a criar a consciência para essa mudança, né? Então, a gente de fato vai sensibilizar e capacitar os líderes e os times de aprendizagem. Então, primeiro a gente fez ali uma série de roadshows mesmo com os times, e aí não só com o time de RH, mas os times de negócio também, explicando o que era o Aprendendo Juntos, mostrando essa narrativa, um produto super bacana e interativo ali que a gente criou, né, para também mostrar essa forma nova de aprender e o que a gente esperava de cultura de aprendizagem. Mas a gente também trouxe o Academy aqui da Nove para dentro da Vale. Então, a gente fez uma capacitação não só com os times de aprendizagem ali que colocavam a mão na massa, mas também com algumas lideranças ali do RH que estavam diretamente influenciando a aprendizagem. E a gente formou essas pessoas ali numa formação ampla, de muita discussão, de troca. A gente mapeou esse ecossistema. Então, o que isso quer dizer? Né? Isso é bem emblemático para a gente, porque se lá no começo eu falei que a Valer
sempre foi essa referência ali, né, de universidade corporativa, e eu falo isso muito do lugar de quem estava de fora até pouco tempo. Agora a gente para de olhar para o modelo de universidade corporativa e olha para um ecossistema de aprendizagem. Então, no ecossistema de aprendizagem, a gente entende que não só a comunidade interna está envolvida, mas a comunidade externa também. Então, é uma forma nova de reposicionar, de fato, a aprendizagem aqui dentro. A gente criou um plano de ação que traz não só a narrativa, mas traz prática mesmo de como fazer, de como tangibilizar, com realmente produtos ali, desde mapear os influenciadores de aprendizagem, até de ter tempo para aprender marcado na agenda. Então, é um plano bem tático ali também de como a gente faz isso acontecer. E em 2022 a gente foi criando ali vários produtos já alinhados à cultura de aprendizagem, né? A gente teve o Lidera ali, pilotado e liderado pela Carol Sena, junto com um time de talentos. A gente fez a reformulação dos agentes educacionais da Vale também. Então, foram produtos já que foram saindo ali com aquela carinha, com aquela experimentação da cultura de aprendizagem. E aí, onde nós estamos aqui em 2023, né? Primeiro, a gente está reposicionando a Valer, como eu comentei com vocês, mas para reposicionar, a gente entendeu que também a gente precisava olhar para a nossa identidade visual. Então, essa identidade visual que vocês estão vendo também é um produto desse reposicionamento, a gente também emplacou isso esse ano. A gente trouxe de volta o nome Valer, que tinha um nome que tinha, de fato, caído ali em desuso, né? Não estava sendo utilizado, a gente retoma ele, entendendo que ele é um ecossistema. E a gente também identifica os públicos, então a gente passa a olhar muito mais para a experiência desse empregado. E a gente passa a agir dessa forma também na própria forma como a gente se organiza como área. E a governança clara, ela foi fundamental para isso, né? Entender quem fazia aprendizagem na Vale estava distante e a gente poder trazer essas pessoas para junto da gente. E a gente teve uma grande reestruturação dos times aí que aconteceu esse ano. Então, hoje, só para vocês entenderem um pouco de estrutura, porque pelo menos eu, quando estou fazendo algum bench, eu adoro perguntar sobre a estrutura, né? Mas como é que vocês estão estruturados? Então, rapidamente, hoje, a área de aprendizagem da Vale, ela está dentro da diretoria de aprendizagem técnica e experiência do empregado. E dentro dessa diretoria, a gente tem duas grandes gerências, né? Uma gerência que está focada em operações de aprendizagem e aprendizagem para o público técnico operacional, que é o nosso maior público hoje na Vale, né? São os nossos operadores, são os nossos técnicos ali. E a gente tem uma gerência de estratégia e soluções de aprendizagem. Dentro dessa gerência de estratégia e soluções de aprendizagem, a gente cuida do público de especialistas, globalmente também. E ali a gente tem a área de estratégia e governança, é a área onde eu estou agora, né? A cadeira que eu estou sentando ali dentro de estratégia, e também tem uma área de soluções de aprendizagem, né? Que é um time ali que está realmente repensando essas práticas. Além disso, também a gente trouxe um novo papel, né? Que é um papel consultivo de Learning Partner, né? Que são as nossas consultoras de aprendizagem que nos apoiam ali no relacionamento com os clientes internos e realmente ali fazem um diagnóstico ali apropriado daquilo que precisa ser feito e precisa ter saída de fato ou não de aprendizagem. A gente também fez um plano de engajamento, então a gente está com força total agora, por exemplo, sensibilizando a alta liderança, conversando em conselho, conversando realmente com pessoas muito estratégicas dentro da empresa para, primeiro, sensibilizá-las, mas principalmente para falar exatamente o nosso plano mesmo, o que a gente vai implementar, onde a gente quer chegar. Inclusão digital, gente, esse foi um marco super importante para a gente, acabou de estar acontecendo nesse momento, na verdade. A gente comprou licença da Valer, né, do sistema Valer, que é a Degree, para todos os nossos empregados. Então, antes a gente tinha um público muito restrito usando ali a Degree, e hoje 100% dos nossos empregados passarão a acessar a Valer Digital. Por que isso é importante e por que isso é um marco, né? É importante porque se a gente fala que a gente quer que as pessoas compartilhem conhecimento, não tem melhor lugar para elas compartilharem de forma livre do que também dentro desse sistema Valer. Então, lá elas podem subir conteúdos, elas podem criar comunidades, a gente consegue também visualizar quem mais participa, se não está participando, por quê, e as pessoas podem, de fato, conduzir ali o seu aprendizado, né? Tem muito conteúdo também ali para eles consumirem, mas a gente espera também que eles tragam um pouco disso para a gente. Então, é um grande marco para a gente estar fazendo essa inclusão digital. O desenvolvimento de novos produtos, então agora a gente está aí com modelos e ferramentas bem interessantes, como o Guia Informal de Aprendizagem. A gente lançou o Baralho de Aprendizagem, que são os nossos cards, onde a gente entregou ali para as pessoas poderem, no dia a dia mesmo, tirarem uma cartinha e poder praticar a aprendizagem formal no dia a dia. Também foi um produto ali que a gente fez junto com a Nove, que está super bacana, onde a gente entrega faz super sucesso, assim, então foi algo bem bacana para a gente também.
E a gente está com uma frente forte aí de upskilling e reskilling, entendendo que a gente precisa preparar essa força de trabalho para o futuro e para o presente também. Então, é esse momento que a gente está em 2023, muita coisa acontecendo, muitas mudanças também, mas também muita força e energia, porque a gente entende que esse é o caminho, de fato, que vai levar a nossa transformação cultural. Ô, E Su, aí, gente, eu trouxe... antes, Pode... deixa eu pedir para você só acrescentar uma coisa. Conta um pouquinho que antes da inclusão digital da The Grid, teve um projeto de inclusão digital de como garantir que a operação, que os técnicos operacionais tinham acesso a isso. Que foi um projeto em duas ondas, né? Teve uma onda primeiro de garantir a inclusão digital, e aí, a partir disso, você conseguiu colocar a valer. Quer só contar, Isso aí. sem detalhe, mas só Isso, o que não, isso rolou? é, isso é super importante, porque esse processo agora do que a gente está chamando de inclusão digital, ele vem de um trabalho antes muito liderado na nossa área pela Isabel Freitas, que foi de fato de dar internet ali para os nossos empregados da operação. Não só dar internet mesmo, o chip ali no próprio celular, para eles poderem ter acesso, mas incluí-los digitalmente, né, dando acesso a e-mail, acesso a todos os sistemas da Vale. Parece até um pouco básico assim falar isso, né? Mas, por exemplo, se eu faço uma divulgação de um super treinamento sobre transformação cultural e eu falo isso somente por e-mail, como que eu garanto que esse empregado vai acessar essa informação de forma autônoma, né? Então, a inclusão digital, ela vem nesse primeiro momento, ela ainda está acontecendo, a gente ainda não atingiu 100% do nosso público, mas um momento, de fato, de possibilitar com que as pessoas possam acessar ali o meio digital também. E agora, com a Valer Digital, a gente não só está fornecendo essa internet para eles, mas também está dando caminhos ali para que as pessoas possam se desenvolver, né? Que é o nosso papel ali como aprendizagem também. Tá? Só para o pessoal ter uma noção, quantos técnicos operacionais, qual o total de pessoas na Vale e quantos técnicos operacionais desse total? Olha, hoje na Mais Vale ou a gente tem menos. quase 80 mil empregados, e aí eu vou pedir ajuda aqui dos universitários para quantos Paulinha? Mais de técnicos 40 mil operacionais a gente empregados tem, não sei se vocês operacionais. me... Mais de 40 mil no mundo todo. Então, assim, Obrigada, Paulinha. metade estava fora e entrou. Porque eu acho que isso é uma coisa muito grande, gente. A cultura de aprendizagem, ela não acontece só no corporativo. E muitas vezes a gente gasta um tempo pensando no corporativo e esquece da operação. A Paulinha, né, que tem muito conhecimento de operação, a Paula Bruar, que acabou de abrir o microfone, ela desde o começo, porque esse projeto foi tão grande que ela teve um filho no meio do projeto, literalmente. Ela saiu de licença e voltou e está tá conduzindo o projeto agora. E aí você fala assim, cara, a gente precisa conhecer o que está acontecendo na ponta. E foi, vocês devem ter visto o post, eu, a Suzane, a Paulinha e a Marina fomos lá conhecer, enfim. Acho que dava outro papo de 40 minutos, só o que a gente falou aqui. Mas só para Isso lembrar aí. essa coisa da inclusão, e aí, só reforçando, gente, assim, cultura de aprendizagem inclui técnico operacional. Eu vejo muita gente falando de cultura de aprendizagem no corporativo. Cultura de aprendizagem isso inclui inclusão digital. É muito difícil fazer cultura de aprendizagem sem se garantir. E eu não sei se vocês entraram no detalhe que a Su falou rapidamente, é o chip. É garantir que a pessoa tem acesso à internet mesmo. E que, no fim das contas, nem é um baita custo. Não precisa nem entrar em detalhes de quem pagou, como pagou. Mas, assim, é uma responsabilidade nossa garantir que a gente tenha infra para as pessoas aprenderem. Vai lá, Su, desculpa, só tô... Não, Sempre adoro perfeito. essa Eu parte. vou, na verdade, finalizar aqui essa parte que é mais expositiva, porque a próxima tela aqui que eu trouxe, ela é muito de lições aprendidas, que é basicamente o que eu aprendi com Aprendendo Juntos. Então, acho que de repente a gente pode bater um papo aqui para trazer um pouquinho sobre isso, mas são alguns pontos aqui da jornada realmente, né? Pontos que foram de mais sensíveis de erros que a gente cometeu ali no meio do caminho, que a gente voltou atrás e entendeu como fazer, e também pontos de sucesso, né? Que eu acho que é legal a gente compartilhar depois também com o pessoal. Mas vou deixar para a gente conversar um pouquinho para sair um pouco desse monólogo. E acho que é isso, gente. Basicamente, compartilhando aqui não tão rapidamente quanto eu gostaria, mas o mais rápido que eu consegui sobre o Aprendendo Juntos, assim, que é um projeto, não um projeto, agora é uma área, né? Estamos aí, crescemos, ganhamos força, e o Aprendendo Juntos realmente está tomando uma forma bem, bem interessante aqui na Vale também. Bom, a gente já está recebendo aqui algumas perguntas. Eu acho que eu vou colocar aqui, já vou começar a colocar na roda, e aí vocês vão mandando, a gente vai acompanhando por aqui. Acho que, de alguma forma, a Su já respondeu essa da Rafaela sobre a questão de inclusão, né?
da inclusão digital. E a Ana Antônia está perguntando sobre o processo de sensibilização e capacitação da liderança, acho que sensibilização da liderança, né? Se você pudesse compartilhar um pouquinho mais sobre como foi esse processo. E também depois sobre o Learning Sim. Partner também. Eu estou curiosa sobre esse papel. Legal, muito bom. Então vamos lá, sobre capacitação da liderança, né? Desde 2021 a gente já começou ali a fazer alguns roadshows realmente para trazer essa liderança para junto com a gente. E aí foi didático mesmo, tá, gente? Foi realmente selecionar ali as lideranças inicialmente, não todas, né? Porque a Vale é esse mundo, realmente é um ecossistema à parte ali, mas já de conversar com eles, apresentar o que era o projeto, explicar, mas um aprendizado que a gente está tendo agora também, né? Porque eu acho que é básico quando a gente fala de gestão da mudança, é engajar a sua alta liderança, né? Se a sua alta liderança não compra o projeto, se ela não entende a importância da cultura da aprendizagem desde o começo, a chance desse projeto naufragar, né, da sua implementação falhar, ela é muito grande, né? Então, tem um trabalho ali que agora a gente está fazendo com muita força, que é realmente de sensibilizar essa alta liderança. E aí, vou até compartilhar um outro aprendizado aqui. Às vezes a gente acha que a alta liderança só vai se sensibilizar por números, né? Então eu mostro ali que o Fórum Mundial falou isso, a gente traz aqui uma pesquisa, explode número na tela e a gente acha que realmente a gente está falando a linguagem ali que eles precisam ouvir. Mas muitas vezes esse caminho ele parte muito mais do coração mesmo, né? Não é só indicador, é realmente ter um trabalho ali de memória afetiva, de fato, de você sensibilizar essas pessoas também pelo potencial daquilo que pode se tornar. Então, algo que a gente tem falado muito, por exemplo, é quando a gente pega exemplos de outras empresas muito, muito grandes que existiram e que hoje não existem mais, como é o caso que todo mundo já conhece da Blockbuster, ou o caso, por exemplo, da própria Kodak. Quando a gente olha essas empresas, e esse é um caminho que a gente tem conversado aqui dentro, elas não faliram exatamente, não porque elas não tinham recurso, não porque elas não tinham as melhores pessoas, pelo contrário, né, elas tinham acesso ali a recursos, às vezes ilimitados, tanto de pessoas quanto financeiros. Elas seguiram caminhos ali de procurar os melhores fornecedores, as melhores universidades para se conectar, e ainda assim elas realmente faliram ali e fecharam as portas. E a gente tem andado muito por essa narrativa, né? E por que elas fecharam as portas? Porque elas não tinham implementado uma cultura de aprendizagem. Realmente aprender com o passado, aprender com os erros, e não só olhar para a inovação, mas de fato entender que esse aprendizado é necessário para a sustentabilidade da empresa. Então, hoje, para a gente falar de cultura de aprendizagem dentro da Vale, não é só porque a gente está pegando uma tendência do mercado, porque a gente acha que é bacana, que é cool e que é importante a gente fazer. A gente faz isso porque a gente realmente acredita que isso é o que vai impulsionar a Vale para a sua continuidade. Não só para ela estar melhor posicionada no mercado, mas que ela possa sobreviver de fato, né? Então, a gente tem usado muito essa narrativa ali com a nossa alta liderança. E hoje, por exemplo, a gente tem feito diversos fóruns ali, realmente levando o Aprendendo Juntos, primeiro nesse storytelling, e depois apresentando um pouquinho ali do plano de ação, de próximos passos. E tudo isso conectado com o negócio, tá, gente? Então, a gente realmente olhou ali para o nosso projeto, que vocês podem depois olhar ali, está disponível no site da Vale, a Vale 100, que é aquilo que a gente quer para 2030, né, onde a Vale vai completar 100 anos aí, e a gente desdobrou isso em um plano de ação e um plano estratégico para a nossa área. Então, a gente está falando a linguagem do negócio, a gente está tocando de forma sensível naquilo que é um problema para todas as empresas, que é como se manter sustentável, né, num mercado de extrema competitividade, e a gente também traz números, né, por que não? Os números também compõem isso, mas não é só isso, né? Então, acho que faz parte dessa jornada. Ô, Su, eu vou entrar aqui, quero só destacar a importância do que você acabou de falar e do como você acabou de falar. Gente, cultura de aprendizagem responde à demanda do negócio, ponto. Não tem nenhum outro motivo para fazer isso. Ah, porque a gente acha importante, porque a gente quer mais protagonismo. Tudo isso é vontade do RH, mas essa vontade ela tem que ter um olhar mais amplo. E do como, porque acho que todo mundo vem daqui, você fala bem, né, Su? A gente sabia, mas você fala muito bem. E esse olhar articulado é o que faz a liderança ouvir. Assim, peraí, você está dando exemplo de negócio, você está mostrando, tem até o caso da Microsoft, né, do Know It All, do Learn It All. Você está falando que o aprendizado pode me ajudar a reduzir riscos de outros brumadinhos. Vocês perceberam que o primeiro direcionador ali é aprender causa segurança, não é isso o termo, mas enfim.
Então, assim, eu queria destacar muito porque vocês que estão aqui, que trabalham com aprendizagem, isso que a Su fez aqui é um gabarito. Assim, a discussão é uma discussão. Eu vou até aproveitar, o Carol, já pegar o comentário aqui que a Alessandra falou, né? A aprendizagem autodirigida, gente, é uma parte do elemento de cultura de aprendizagem, não é sinônimo. E às vezes a gente quer ir para a aprendizagem autodirigida, a gente vai com tanta força e que a gente esquece, por exemplo, o workplace learning, que é o aprendizado do dia a dia. A gente teve, eu acho que eu vou passando isso só para continuar a conversa lá com o Paulo, porque a gente teve pouco tempo, a gente ficou 2 dias e meio olhando a operação de verdade, o que tem de aprendizado acontecendo lá, que não é autodirigido, mas ele é de verdade, ele acontece na ponta. A gente, a gente teve um cara lá que a gente queria tirar foto com ele, porque era o gestor perfeito. A base do processo de desenvolvimento, a base da entrega de resultados desse gestor era aprendizado. Ele fazia isso sem apoio do RH, fazia o que tinha que fazer. Então, juntando essas duas coisas, assim, cultura de aprendizagem está por trás da necessidade de negócio. E sem esse vínculo, é muito difícil a gente conseguir criar o processo. Cultura de aprendizagem, até eu vi lá, você falou, o caminho é mais importante que o fim. Talvez não tenha fim, né? Talvez seja um caminho meio constante, né? Enfim, só queria destacar isso, eu achei super. Eu nunca tinha te visto fazer essa parte de business e de vínculo com o negócio, que eu acho super, super importante. Vai lá, Carol. E antes da gente ir para a próxima pergunta, eu queria também convidar, a gente vê aqui que tem bastante gente da Vale também acompanhando, quem quiser puxar o microfone, entrar na roda aqui, entrar na conversa, Paula, Denise, Isabel, enfim, também quem não for, quiser puxar aí o microfone, levanta a mão, a gente troca aqui, vai ser gostoso ter mais vozes aqui para a gente conversar. Deixa eu ver aqui que pergunta que eu vou chamar enquanto vocês vão É puxando da aí a Nanda conversa. Miranda aqui, Você foi como? Vamos ouvir. que é da Nanda Miranda aqui, você viu? Nanda aqui embaixo. A Nanda Miranda falou assim, no manifesto vocês falam sobre flexibilidade. O que leva vocês a serem flexíveis com os programas? Como vocês equilibram demandas de negócio com o interesse público? Muito bom, muito boa pergunta, assim. Vou refletir enquanto falo também, mas a primeira coisa que vem aqui na minha cabeça é muito algo que a gente está fazendo agora com o guia de aprendizagem informal, né? Então lá a gente criou alguns parâmetros, por exemplo, daquilo que a gente entende que precisa ser formal e daquilo que não precisa ser formal. Então, por exemplo, a gente está falando de uma mineradora. Então, NR22, por exemplo, é uma norma regulamentadora que a gente precisa, de fato, que as pessoas tenham não só consciência, mas que elas aprendam de fato e transfiram isso para a prática do dia a dia. A gente é fiscalizado por isso, é uma certificação. Isso precisa ser aprendizado formal, sem dúvida. Então, um dos parâmetros que a gente criou, por exemplo, quando a gente fala de aprendizado formal é esse. Precisa de certificação? A gente é regulado por isso? É aprendizado formal. O que a gente olha que é aquilo que pode ser flexível? Por exemplo, é algum tipo de treinamento técnico dentro da Vale que não precisa de certificação e que não tem uma norma reguladora por trás, né? Mas que pode ser ensinado por outros empregados com a prática da troca. Isso pode ser um aprendizado informal, que é realmente colocar as pessoas ali umas com as outras para elas aprenderem com o dia a dia e elas mesmas compartilharem conteúdos entre eles, né? Então, essa é uma forma como a gente está olhando também. Quando a gente para pensar na forma como as pessoas querem aprender, e aí eu quero até trazer o primeiro ponto aqui do que eu coloquei de reflexão, foi muito bacana fazer esse fórum, porque me fez refletir sobre essa jornada, né? Eu até coloquei aqui que o primeiro passo para transformar é assumir a sua vulnerabilidade como RH. E esse foi um aprendizado que eu tive com o Academy mesmo aqui da Nuvem, né? Foi, na verdade, na primeira aula, assim, que bateu e eu fiquei, caramba, isso faz muito sentido. Mas o que é isso, né? Assumir a vulnerabilidade? É você entender que você, como RH, não vai dar conta de todas as coisas, de todos os conteúdos e de tudo que precisa ser aprendido para todas as pessoas que você tem na sua empresa. Sejam 50 pessoas a 80 mil empregados. Você, como RH, não vai ser capaz de prover todo o conhecimento do mundo. Esse é o passo inicial, que eu acho que é uma crença que a gente tem de achar que a gente, como RH, consegue centralizar tudo que as pessoas precisam aprender. Então, eu acho que a flexibilidade, ela parte aí sim muito dessa autodireção.
Então, o que as pessoas desejam aprender? O que elas desejam aprender, elas podem aprender. Elas podem ficar livres para aprender. Eu não preciso ter um treinamento formal, uma trilha integrada, uma trilha para que as pessoas façam aquilo que elas querem de fato aprender. O que eu preciso fazer como RH, que essa foi a grande virada de chave até que eu tive aqui no Academy, é que o que a gente precisa fazer é criar caminhos para que as pessoas aprendam. Esse é o nosso papel, é o papel da liderança, inclusive, né? Se a gente cria realmente, exemplo, a inclusão digital, é esse caminho que é um dos caminhos que a gente está criando para que as pessoas aprendam, mas é só isso? Não, é a gente falar claramente para as pessoas o que a gente espera delas como aprendizado, é de fato criar um ambiente seguro psicologicamente para que as pessoas possam falar sobre erros e possam falar sobre o que elas querem aprender, é você dar tempo para as pessoas aprenderem, assim, parece vocês vão ver quando vocês começarem a fazer o Academy, né? A gente começa achando, nossa, é impossível implementar isso. Não tem como fazer isso na minha empresa é muito técnica, uma empresa de engenheiro, como é que eu vou fazer isso acontecer? E aí você vai vendo que são práticas que as pessoas não só aceitam, não só porque a gente está impondo, mas porque é uma necessidade delas, de fato. Quem não quer ter tempo para aprender? E o aprendizado intencional, né, que é você entender que você precisa de tempo para aprender, porque assim você está desenvolvendo, e se você se desenvolve, você cuida da sua carreira, e se você cuida da sua carreira, você cuida da empresa, enfim, e vira aquele ciclo. Então, eu não sei se eu respondi, mas eu acho que tem isso da flexibilidade, que é o que é flexibilidade, né? Se flexibilidade a gente entende que é eu, RH, dando aqui um plano para você aprender inteligência emocional, talvez não seja flexibilidade, né? Porque pode ser que eu queira ver inteligência emocional, mas olhando comunicação não violenta. Então, eu tenho o meu caminho para fazer isso, né? Então, a gente tem que ajudar as pessoas a encontrar esse caminho. Acho que é um pouco isso. Acho que você trouxe tantos pontos assim do que a gente trabalha no Academy, né? Acho que o Com queria complementar alguma coisa aqui. Tá Tem pulsando para falar. dois aspectos que eu acho que a gente aprendeu muito, e aí é importante, das premissas da nova é que a cultura de aprendizagem também aprende. Gente, essa nova onda, a primeira onda foi a onda do Peter Senge lá atrás, das organizações que aprendem. Essa nova onda começou em 2019, 20, com um cara chamado Nigel Payne, entre outros. Ela está sendo estruturada, não existe ainda um caminho pronto, né? E duas coisas muito relevantes é escutar o aprendiz na ponta. Então, assim, você vê, a gente falou com 2.500 pessoas, e recentemente, quando a gente foi lá para Carajás, dos próprios programas do Lidera, que é um programa de liderança, a gente falou com aprendizes, escutar o que está acontecendo, e às vezes é legal pegar um terceiro. Se você não for contratar uma consultoria, vê se não tem uma outra área que pode conversar com o aprendiz, porque o aprendiz ele fica meio... É que nem você dar feedback do professor com o professor na aula. Então, e falar com o aprendiz, a gente descobriu coisas, isso eu adorei em relação a formal e informal. Uma pessoa falou assim, não, olha, eu uso a LMS tradicional para fazer os cursos obrigatórios. E eu uso a Valer para fazer meus cursos de crescimento de carreira. É lindo isso, porque o obrigatório é obrigatório, mas a pessoa está aproveitando nada mais de autodireção do que ela fala assim, aqui é Degree, todo mundo sabe a capacidade da Degree, como é legal, e eu estou buscando, fiz um curso, sei lá o que ele falou, era dados, eu acho, ciências de dados, porque eu acho que o meu próximo passo de carreira. E o segundo ponto é o que a gente fala muito de formalizar o informal. Então, assim, e a gente não sabe como a gente faz isso, e, enfim, quem está junto, pensando, mas como é que a gente vai dar um badge? Será que badge funciona? Vai dar um certificado, às vezes, vai dar um ponto no sistema, mas como é que a gente faz? Aquele treinamento informal, que é aquela reunião diária de segurança que existe, que é a FMDS, que eu aprendi há 3 semanas, que é um documento, que é a troca de turno. Como é que é esse aprendizado? Que a gente via, né, o aprendizado acontecendo ali, mas ninguém nem chama aquilo de aprendizado. Então, como reconhecer, compartilhar, é um dos caminhos também para fugir dessa dicotomia só de é o aprendizado obrigatório e não obrigatório. Enfim, só queria acrescentar isso. Boa, boa. Vou puxar mais uma pergunta aqui da Isa. Ela perguntou se você só tem feito essa conexão com o todo, ou descentralizou, tá tudo bem, se não conectarem com o ecossistema como um todo. Carol, desculpa, deu uma cortadinha aqui no A final do Isa, que você falou. vou repetir aqui, a Isa perguntou, e você, como que você tem feito essa conexão do todo, né? Se Hum. descentralizou, tá tudo bem,
se não conectarem com o ecossistema como um todo? Boa pergunta. Eu acho que aí tem uma pergunta essencial, não sei se a Mari está aí, vou jogar ela no fogo, né? Mas pelo menos vou citá-la, porque a Mari é a nossa pessoa hoje de governança aqui dentro da cadeira, dentro da nossa estrutura de estratégia, né? Dentro da nossa estrutura de aprendizagem. E aí, gente, a gente fala sobre modelo. O nosso modelo não é descentralizado, tá? A gente, na verdade, está tentando caminhar para um modelo híbrido, mas hoje a gente tem centralizado muito algumas ações dentro de governança, né? Então, o que eu quero dizer com governança, né? A gente tem ali normas de fato que vão dizer quais são os papéis e responsabilidades das áreas. Papel e responsabilidade da área especialista, papel e responsabilidade da área de aprendizagem. E por que isso é importante, né? Porque hoje na Vale, como de fato ela é muito grande, a gente também pode acabar tendo muitas pessoas fazendo aprendizagem formal ao mesmo tempo, né? E isso pode de fato sobrecarregar as pessoas, né? Então, Apareceu acredito no diagnóstico, né, Su? apareceu no diagnóstico também, exatamente. Então, a necessidade da gente olhar para essa governança e a gente também ter regras claras, diretrizes claras também do que a gente faz, foi fundamental. Então, quando a gente fala sobre aprendizado, a gente tem um modelo onde a gente está tentando caminhar para esse modelo híbrido, mas sim, a gente tem regras claras, a gente fala para as pessoas o que a gente espera delas, né? Aquilo que de fato a gente entende que é nosso aprendizagem fazer, e aquilo que a gente quer deixar as pessoas livres também para aprenderem, para serem autodirigidas, né? Então, tem esse modelo também, onde a gente se organizou em estruturas para fazer a coisa acontecer. E aí, dentro dessa Se eu linha, puder complementar, talvez, né? Acho que é claro, importante dizer o seguinte. Perdão, eu acabei entrando aqui, mas no intuito de complementar mesmo. O que a gente está tentando fazer, e o caminho ainda está sendo percorrido, é aquilo que é muito formal mesmo, isso a gente entende que precisa passar pelo nosso time de RH, para que a gente coloque a cara da Vale, né? Que a gente garanta que saia no formato que é o que a gente acredita. Só que a grande sacada nem tudo precisa ser formal. É aí que está a chave. Então, a gente está tentando trazer para a gente para dizer assim: olha, vocês estão vendo o volume de coisas formais que a gente hoje faz? Não precisa ser assim. A aprendizagem não precisa ser pesada desse jeito. E aí a gente devolve para o ecossistema né, um guia, né, de como eles podem fazer a aprendizagem acontecer através de outras vias que não precisam depender do RH, né, e que, na verdade, vão fazer a aprendizagem acontecer de uma forma muito mais fluida. Então, esse é o movimento que a gente está promovendo. E vou fazer um Perfeito, comentário em cima do Paulinha. que a Paulinha Obrigada. falou, Su, que é uma empresa habituada a guias. É uma empresa técnica, gente. Então, durante muito tempo, mesmo internamente na Nove, contando um pouco, a gente fala assim, gente, mas precisa ser tudo tão estruturadinho, tão certinho. E sim, precisa. Essa é a comunicação. A gente fala, vocês vão ver na Academy, cultura de aprendizagem faz parte da cultura corporativa. Só um recorte, né? E cada vez mais a gente viu que a gente sempre uma coisa muito simples, muito pragmática e muito organizada, tem mais chance da organização aceitar. Então, vamos por esse caminho. Não, tem que ser descolado, tem que ser pílulas, tem que ser gamificado. Não. Tem que ser fácil, tem que ser gostoso de ler, mas tem que ser... Eu queria falar dois comentários até de estrutura. Um é tem que ser bem diagramado, tão diagramado que a área tem um designer para chamar de seu. E vocês viram que tem uma pessoa responsável pela governança, gente? Não sei quantas empresas no Brasil tem, mas deve contar no dedo de uma mão. Uma área de RH, uma área de learning, que tem uma pessoa responsável pela governança. E a Paulinha, que falou agora, ela penou e acho que ainda pena para mapear esse ecossistema. A gente definir quem que está no ecossistema. Até como a Su falou, está fora. Então, assim, não tem, gente, como fazer cultura de aprendizagem sem a coragem que a Vale teve de repensar a lógica da operação mesmo. Repensar a maneira como a área opera mesmo, assim. E acho que com certeza que daqui a um ano vai estar diferente também. A gente vai aprender, né? E a Vale vai aprender e vai propor outras coisas. Vai lá, Carol. E isso é muito interessante, né? Porque assim, esse, gente, é o nosso case, né? É o case da Vale. É assim que funciona para a gente descobriu realmente fazendo, aprendendo. Então a gente viu que quando a gente estava no nível ali que era muito mais de escrever, realmente explicar o que era autonomia, por exemplo, até coloquei isso como um dos aprendizados, né? Que a gente dá diretrizes claras para as pessoas. Esse foi o nosso aprendizado aqui quanto Vale. O que é dar diretrizes claras? Se eu falo que o aprendiz ele tem que ter autonomia,
o que que é autonomia, né? A pessoa vai olhar aquilo ali e ela não vai entender, tá, mas o que que você espera que eu faça com isso? O que que é ter autonomia? Então, diretrizes claras passa por isso. Ah, eu digo que você precisa ter autonomia quando eu falo que você tem que reservar na sua agenda 1 hora por semana para você aprender. Isso é um direcionamento claro. Isso é um to-do, é um como fazer. Então, essa é a experiência que a gente está tendo aqui com a Vale. É claro que cada empresa tem a sua particularidade, isso pode variar ali de acordo com o programa de vocês. Mas foi até curioso, porque nas últimas conversas, depois que a gente foi caindo essas chaves, eu virei para o Conrado e para a Marina, eu falei, eu quero porcentagem aqui nesse manual, né? Quero que a gente fale 60% de todas as ações têm que ser informais. Por que 60%? Porque está no diagnóstico. 30% tem, e aí a gente ficou, mas tem que falar porcentagem? Tem, gente, tem, porque é a linguagem do nosso negócio, é a linguagem que o nosso público entende. Então, a gente foi aprendendo também com esse caminho. Para a gente, hoje é isso, direcionamentos muito claros ali do que precisa ser feito também. E cultura também, cultura de aprendizagem passa por esse momento, né? Não é a gente lançar um grande manifesto, um manifesto muito bonito, que fala daquilo que nos inspira, se a gente de fato não mostrar para as pessoas o que a gente espera delas e o que a gente quer que elas façam também, e como que elas vão fazer. Então, também tem esse caminho, essa é a nossa jornada, né? Claro que cada empresa tem a sua, mas essa é a nossa também. Dentro dessa linha, o Felipe está perguntando sobre como equilibrar os conteúdos e treinamentos criados, montados e entregues por áreas que não pela área responsável pela aprendizagem corporativa, se é um mapeamento dessas fontes de aprendizagem. Sim, então a gente fez sim esse mapeamento, foi até isso que a Paulinha comentou, né? Então, por exemplo, a gente acabou de lançar um documento, que é a PNR de treinamentos aqui dentro da Vale, onde a gente fala que, por exemplo, treinamentos formais, eles precisam passar pela área de aprendizagem. Isso é um pouco de controle, sim, tá, gente? Mas foi um controle necessário pela nossa realidade, porque a gente estava com grandes volumes de treinamento, né? Muito, uma quantidade excessiva. Então, a gente entendeu que uma forma da gente fechar essa torneira seria realmente dando esse direcionamento claro para as pessoas de que a aprendizagem formal precisa passar pela nossa área. Então, acho que isso responde um pouco desse formato. Agora, as áreas elas podem aprender de forma informal, podem aprender no dia a dia, mas como a nossa reestruturação ela meio que englobou todas as frentes de aprendizagem, então acho que agora a gente está muito mais integrado e muito mais forte também para conseguir olhar para essas outras atividades que acontecem, né? E eu vou ressaltar isso que a Su falou, porque foi uma discussão que a gente teve lá, né, em Carajás, com a Pau, mas, putz, o quanto precisa centralizar, o quanto não precisa. Gente, este é o momento de centralizar. Tá uma zona. Tá todo mundo fazendo. Não tem padrão. Tem repetição de conteúdo. Então, uma escolha que foi que o time da Vale fez foi: este é o momento que eu vou centralizar e mais uma vez usando a cultura. Vou fazer uma normativa dizendo, porque é assim que a empresa responde, empresa de engenheiro. Olha, o aprendizado formal tem que passar por aqui. Eu destaco isso porque isso não é super sexy, isso não é o formato mais descolado, mas é o que funciona para uma visão mais ampla. E eu acho inteligente demais assumir o caminho desse jeito. É isso aí, eu acho que o caminho é esse, assim, entender o que funciona. E não é fácil, não é nada fácil, né, gente, essa jornada, assim, até a gente chegar aqui, e eu tô nessa jornada há 1 ano, mas as meninas estão há mais tempo, foi um caminho difícil mesmo. Primeiro, um caminho difícil de realmente sensibilizar as pessoas a entenderem que cultura era importante, cultura de aprendizagem era importante para a empresa, e depois um caminho também difícil da gente aprender com os nossos erros, e entender aquilo que de fato faz sentido para a empresa. Então, hoje, para a gente, isso é que está fazendo sentido e que está funcionando, que eu acho que é o mais importante. No final, a gente falou da jornada, né? Que o mais importante é a jornada. É a jornada, porque não tem chegada, né? Ela vai continuar acontecendo e se recriando e se refazendo a todo momento, de acordo com os direcionamentos também que a gente percebe, né? Então, é vivo. A cultura é viva, né? Então, isso é muito claro para a gente também. E já teve um momento dessa jornada onde a gente não podia usar a palavra cultura de aprendizagem. Porque tinha acabado de ter um mapeamento de cultura, falei, não, vai ficar confuso, a gente não usava. A gente entrou num relatório, né, e deu um control find, cultura de aprendizados, por aprendendo juntos. E agora, nesse momento que a gente está, acho que é uma bandeira levantada pelo time todo da Vale,
e conseguir colocar lá dentro a percepção do time dessa relevância do trabalho que eles estão fazendo. Para fechar aqui a nossa roda de conversa, tem duas perguntas assim que vão na direção do que as pessoas costumam mais perguntar para a gente, né? No Academy sempre traz essas perguntas sobre indicadores. Então, a Cristiane e a Lisandra trouxeram perguntas nesse sentido. Vou juntar as duas para você responder isso. Então, a Cristiane colocou sobre como tem sido o engajamento das pessoas para os novos processos de aprendizagem, que vocês levarem em conta para estabelecer, né, os novos KPIs de aprendizagem. E a Lisandra parabenizou pelo trabalho e perguntou como vocês trabalham resultados, métricas em relação ao aprendizado informal. Perfeito, gente. Essa pergunta dos indicadores, eu fiz muitas essas perguntas também. A gente sempre gosta de saber, né? E a grande dor quando a gente fala de aprendizagem é realmente como a gente consegue mensurar isso. Então, uma resposta que eu não tenho e que vou falar abertamente também, porque a gente está descobrindo como fazer. A gente está falando agora muito de aprendizagem informal e a gente ainda está definindo. E é uma definição que a gente vai tomar, se a gente vai realmente medir a aprendizagem informal por indicadores, mesmo em sistema, onde as pessoas que fazem a aprendizagem informal, elas vão nos informar isso para a gente poder mensurar, entender e avaliar, ou se não, ou se a gente vai seguir por um outro caminho. Uma coisa para mim que está muito clara, assim, de aprendizagem informal hoje, né, e que é um dos aprendizados também que eu coloquei aqui, usem o sistema a favor de vocês, né. Então, a gente está com um caminho aqui muito claro, por exemplo, que é a nossa régua VPS. O VPS é um modelo de gestão da Vale, né, é um sistema super forte de gestão, que bate em todos os níveis da companhia, é a forma como a gente padroniza, é a forma como a gente entende que é possível criar ambientes mais seguros. E uma das formas como a gente avalia as pessoas dentro da Vale é por meio da régua VPS. E a régua VPS é um sistema muito forte, a gente avalia as lideranças ali em comportamentos esperados. Então, hoje, por exemplo, a gente recriou uma régua, incluímos um item aprendizagem ali dentro da régua, onde a gente vai conseguir medir e acompanhar de fato a liderança dentro dessas métricas. Então, a gente colocou lá 3 níveis, né, de avaliação, que vão desde níveis mais relacionados a indicadores formais mesmo, de participação em treinamentos, de adesão ao onboarding, a níveis que vão de cultura de aprendizagem mesmo. Se a liderança faz momentos para compartilhar, se há troca entre os times, e é assim que hoje a gente vai avaliar os indicadores e vai avaliar a adesão das pessoas a esse modelo de cultura de aprendizagem. Ou seja, a gente pegou um sistema da Vale que já existia, que é muito consolidado dentro da empresa, e a gente está hackeando esse sistema de fato, né? A gente está usando ele a nosso favor, né? Trazendo a cultura de aprendizagem para dentro desse modelo para que a gente consiga avaliar e as pessoas entendam também o nosso posicionamento. Então, essa é uma das ações de indicadores que a gente está fazendo hoje também. A gente também está vendo muitas possibilidades ainda olhando o sistema dentro da própria prática ali da operação, né? Então, a gente identifica, por exemplo, que há momentos ali onde a gente consegue exatamente identificar se o aprendizado informal foi mais efetivo ou o aprendizado informal é mais efetivo. Porque às vezes é um treinamento ali de 8 horas de capacitação que hoje a gente entende que se eu colocar essa pessoa com uma pessoa mais experiente numa troca de turno de 2 horas, esse aprendizado vai ser mais interessante. E a Vale, gente, tem sistemas, métricas, dashboards para absolutamente em tudo. Então, a gente consegue puxar dados para relacionar ao ambiente de aprendizagem com muito mais facilidade, né? Porque eles já estão escritos. Então, se eu faço uma ação de aprendizagem aqui pontual e eu quero realmente medir o impacto no negócio, eu consigo pegar dados ali que já existem e realmente fazer ali uma medição, avaliar, fazer um grupo focal, enfim, de diversas formas ali dentro, tá? Então, acho que é uma das formas ali que a gente está medindo. Agora, a resposta da aprendizagem formal, que eu vi que tem no chat também, é essa que a gente está ainda nessa jornada, de entender como a gente vai fazer. E a gente vai testar, não com 10 mil pessoas, vamos testar pequenininho ali, ver se funciona ou não, e aí depois, de repente, num outro fórum, a gente consegue trazer os resultados aí para vocês também. Só para complementar a questão de indicadores, né? Tem um indicador que tem a ver com as mudanças de comportamento desejadas, né? Que a gente coloca essas 5, né? Putz, a gente compartilhou bem
narrativa, a liderança, eu acho que a Su falou, a liderança tem esse comportamento, a workplace learning está acontecendo. Então, tem esse olhar da implementação, que é o primeiro nível. A gente está implementando cultura de aprendizagem, a gente está divulgando, isso é uma coisa muito legal. Claro que o manifesto é lindo, mas o manifesto é 1% do volume que tem que acontecer para ter a mudança cultural, né? E tem um segundo aspecto, que isso vale tanto para o aprendizado formal quanto para o informal, que é a serviço de que o aprendizado está acontecendo na empresa. No caso da Vale, segurança é muito importante, e produtividade, obviamente. Então, por exemplo, a gente viu um caso, esse é o caso do volume não é uma escavadeira, sei lá como é que chama, que a pessoa falou assim, olha, o fabricante falou que cada mão usada da escavadeira pode ter 106 toneladas. A gente estava pegando 92, os números eram mais ou menos esses. Com o treinamento, a gente subiu para 101. Então, a gente teve um ganho de produtividade. Esse é o nível de profundidade que dá para ir. Em relação à liderança, a gente quer reduzir turnover, a gente quer aumentar a prontidão para sucessão, a gente mede o que a gente quer impactar, porque a ação de aprendizagem deveria acontecer em resposta a isso. Então, esse nível de operação, eu acho a discussão que a Vale está tendo de, putz, mede workplace, como mede, eu acho ela fundamental todo mundo ter, é possível medir. A carga horária vai ser maior do que o informal, então para os números dos relatórios de final de ano que a gente gosta, eles vão ser ainda melhor. Vai ser lindo a primeira empresa que colocar, olha, tivemos esse ano X milhões de horas formal e X milhões de horas informal. Mas é uma discussão que é uma discussão tão relevante, gente, a gente fala de Kirkpatrick 40 anos depois que o bicho propôs os 4 níveis e ainda não tem uma solução. Quando a gente coloca o informal, ele é ainda maior, mas tem outros caminhos. Eu acho isso muito importante. Reforçando, o ponto principal é saber por que a gente está fazendo treinamento, a serviço de que pode ser treinamento. Cultura de aprendizagem, a gente está numa empresa do setor financeiro, que um dos aspectos importantes é a marca empregadora. Eu quero que essa empresa seja reconhecida como empresa onde as pessoas aprendem, porque eu quero trazer mais gente do mercado. Então, a gente primeiro define o resultado final, depois a gente pensa no indicador. E eu adorei isso, eu não tinha te visto falar sobre isso também, sobre o hackear o sistema, porque eles fazem muito isso, acho que está claro. Tá lá um sistema todo estruturado, de repente tá uma frasezinha muito marota ali, e super bem escrita, e super vinculada à realidade, mas que já faz as pessoas começarem a olhar, falar, nossa, é verdade, isso aqui é aprendizagem. Enfim, todo o projeto, desde o começo, eu aprendi um monte aqui com você. Então, obrigado por estar aqui hoje. Imagina, foi ótimo, pessoal. Obrigada. Eu acho que tem outras perguntas aqui no chat também, mas fico super disponível depois, se vocês também quiserem conversar, me achar lá no LinkedIn, a gente poder trocar. Tem algumas colegas aqui também que mandaram no WhatsApp, eu abri, olhei e, bem, daqui a pouco eu mando um áudio também, então foi muito legal, foi muito bacana, na verdade, fazer essa experiência, porque foi uma oportunidade também de eu refletir sobre esse processo, né? Que a gente acaba não colocando tanta intencionalidade ali na jornada e a gente vê que a gente aprendeu muito e que quando a gente olha para trás ali, desde a criação do manifesto, daquele vídeo manifesto até agora, nossa, teve uma evolução ali de maturidade mesmo, da forma como a gente está se posicionando, que às vezes no dia a dia, na correria, a gente não percebe. Então, é importante a gente celebrar isso também, né? Do quanto que a gente está conseguindo aderir ali à cultura que a gente quer. E obrigada, pessoal. Foi muito, muito bom mesmo. Contem aí comigo. Valeu, Novi. Obrigada, Su. Brilhou demais, como diz o Davi, que está aqui também com a gente. Depois eu puxo você, Davi, para falar um pouquinho também. Mas obrigada demais pela generosidade, enfim, a clareza de trazer esse case tão complexo, assim, de uma forma tão estruturada e didática, clara. Acho que você abriu a nossa aula aberta cortou o laço aí e elevou a régua para o percurso que a gente vai ter agora, né? O Content Culture Academy agora começa a semana que vem com o encontro 1, né? A gente vai ter 8 encontros, o Conrado vai estar junto, né? Com o Davi, a Juliana que está aqui também. A gente vai ter hosts, vamos ter os encontros, conteúdos como esse, com cases para a gente trocar, fazer benchmark. Tem a comunidade que está junto com a Cacá Reis também. Enfim, queremos convidar muito vocês para estar junto com a gente.
Quero chamar um pouquinho o Davi também para falar, ó, e abrilhantar, fazer o brilho dele aqui. Davi, dá uma Momento luz. jabá, tô sentindo. Momento jabá. Esse é o momento que a gente gosta, né, Na verdade, o melhor momento foi ver na prática a Su mostrando coisas que a gente vem conversando há alguns anos, assim. Então, foi muito interessante, Su, ao te acompanhar e ver esse resultado. E o ponto que eu queria reforçar aqui é essa questão da narrativa. Quando a Su mostrou aqueles AIs de 3 anos, né, 21, 22 e 23, vocês perceberam, mas o começo é diagnóstico, mais manifesto, one page, recomendação para cultura de aprendizagem. 2022, sensibilização, mapeamento e fazer o plano de ação. E agora em 23 que está esse reposicionamento, governança, planejamento de engajamento. Então, é um processo que ele é complexo, ele demora. E a gente já vem acompanhando várias organizações que estão fazendo esse movimento. E a base para fazer isso é a narrativa, é a gente ter essa clareza e é repertório. Então, a Vale já vem criando esse repertório com todo o time. E o pessoal no Academy, a gente já dá essa curadoria praticamente pronta. Então, os cases, método, melhores práticas, momentos de troca. Então, é um momento jabá aqui, mas ao mesmo tempo um momento de reconhecimento a tudo que a Su fez, assim, né? Então, depois a gente vai colocar aqui no chat o link, para caso você queira se inscrever. E caso você tenha qualquer dúvida, estou disponível, o Carol também está disponível. O Conrado, infelizmente, ele não está disponível. A gente roubou ele aqui das férias dele. Peço perdão, Conrado, peço perdão, Dani, que está do lado aí, certeza, ouvindo a gente. Mas qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, só entrar em contato aqui, que a gente troca mais. E a Carol, brilhantemente, já colocou aqui o link da formação desse ano. Obrigada, Davi, obrigada. Com também, obrigada mesmo, assim, reforçando o corvo de, poxa, você está de férias e está aqui com a gente, presente, à noite, meia-noite, aí, e meia. Meia-noite e 22 aqui. Então, super obrigada. Eu queria agradecer, eu fico olhando, Su, concordo com você, essa organização, sabe quando assim, nossa, quanta coisa, né? Mas eu queria mais que tudo agradecer por vocês deixarem a gente estar junto, assim, porque eu acho que é uma mistura de aprendizado, e um baita orgulho, né, especialmente aprendendo juntos, ter nascido como ter nascido, um baita orgulho de a gente ver o aprendizado a serviço de mais vida, a serviço de mais qualidade de vida. Então, só agradecimento da gente poder estar do lado aprendendo junto com vocês. De verdade, Claudinha, além da Su, e todo o time que está aqui. Obrigado, assim. E tomara que tenha muita coisa para fazer ainda e para aprender, enfim. É isso, gente. Vou dormir. A minha esposa está aqui do lado, eu vou contar. Ela tá assim, posso ligar o secador de cabelo ou não? E eu tô falando, espera um pouquinho que eu tô acabando. Pode Então, ligar, Dani. para ela não dormir de cabelo molhado, eu vou agradecer a vocês e vou sair. Valeu, Davi. Valeu, Su, Valeu valeu, demais. Carol. E só aproveitar o momento gratidão aqui, galera. A gente vai fazer agora uma chuva de apreciação. A gente sempre encerra, né, os encontros do Academy nessa linha, inspirados na Marcele, que é uma parceira nossa. E o convite é para vocês apreciarem a Su. Então, coloquem no chat algum momento que marcou vocês, algo que vocês aprenderam, alguma coisa que vocês gostaram do que a Su falou. Coloquem no chat enquanto a gente deixa uma música rolando aqui. Chuva de apreciações para Suzane. Obrigada. E até semana que vem, gente. Boa noite.